O evangelho de hoje é de João, o capítulo 16, os versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandaria. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho agora, nesses dias, ajuda nós como comunidade de fé a compreendermos que Ele está voltando para o Pai. Os discípulos também começaram a vivenciar esta experiência. E observe que ele, no início do Evangelho de hoje, diz assim, que uma tristeza imensa encheu o coração dos discípulos. Como é que eles e como é que vão caminhar sem a presença física de Jesus? Como é que vai ser agora no anúncio dar continuidade ao projeto de salvação? Na verdade, esta experiência também é das primeiras comunidades, quando sentem as primeiras dificuldades, perseguições, sinais que parece que diante das dificuldades os nossos olhos se fecham e por isso parece que Deus está distante. Repito, nossos olhos se fecham e parece Deus estar distante. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor, vai animar a comunidade. Por isso, então, diz o seguinte: eu enviarei a vós um defensor. E veja que a experiência da vinda do Espírito, ele vem como defensor, como advogado, como aquele que vai tomar uma atitude diante das situações de perseguição, ou seja, defender mesmo, falar em nome, estar presente ao lado da pessoa para dizer, eu estou como seu defensor. Por isso a igreja está chegando e celebrando o 3º milênio da sua existência, porque o Espírito que sempre conduziu e conduzirá a igreja. Há muitas pessoas que poderão fechar-se, não compreender. E hoje nós percebemos que muitos estão vendo a igreja apenas como uma instituição, como qualquer uma outra instituição. Quando nós vemos a igreja como uma qualquer instituição, nós estamos vendo que ela seria uma ONG, criada para algumas atividades de caridade, de pregar talvez palavras que fortalece a gente, como uma espécie de palavras de momentânea, para a pessoa, de autoestima. Quando a gente começa a ver a igreja desta forma, nós estamos distanciando daquilo que é a proposta, aquilo que é o Evangelho e a qual foi criada. Quem conduz a igreja não somos nós, padres, bispos, papa, mas o próprio Espírito que conduz. E nos momentos mais difíceis, é o Espírito quem vai soprar e vai conduzir a igreja por outros caminhos. Muitos talvez poderão até não concordar, mas é o Espírito que conduz, é o Espírito que dirige. Por isso, por exemplo, nós vivemos uma experiência profunda do Concílio Vaticano II.
Não resta nenhuma dúvida que é uma inspiração do Espírito. E há pessoas que são contrárias ao Vaticano II e pode observar que sempre demonstram com um certo teor de raiva, de ódio, querendo fazer mudanças, mas sempre a partir de uma defensiva, de acusação, de procurar palavras para ofender. Isto não faz parte do projeto do Senhor. O Espírito Santo é aquele que vem para congregar. Aquilo que dispersa, que divide, é outro. O pai da mentira, o pai da divisão é outro. Mas Jesus promete para nós o Espírito da unidade e da comunhão. Por isso é a Páscoa do Senhor. Estamos ainda no tempo da Páscoa. E esse período nos convoca a prepararmos para a grande celebração do Espírito, do Pentecostes. Porque o Espírito e o Pentecostes permanecerá na igreja para sempre. Então, por isso, é importante para nós, aquele que vem para nos ajudar a vivenciarmos profundamente a experiência do amor. Quero recordar com você o que o Papa Francisco tem insistido na igreja. Diz ele: deixe-se sempre surpreender pelo Espírito. Quando ele diz isso, significa o seguinte, que não sou eu que vou achar palavras, frases, para poder defender aquilo que eu penso, mas é deixar ser conduzir pelo Espírito, o Espírito da verdade, que nos ajudará a viver profundamente a comunhão do amor. O Espírito é como uma luz que elimina profundamente todos os sinais de trevas. Mas para que as trevas sejam eliminadas, se faz necessário abrir, ainda que seja uma pequena fresta. A luz entra e ela eliminará aquilo que é de fato as trevas. Por isso, então, o Espírito, ele está sempre presente na igreja, no anúncio do Evangelho. Por isso, abra o seu coração e deixe-se surpreender pelo Espírito. Muita paz para você.